Aqui não há movimentação nenhuma aqui no CT Joaquim Grava nesse momento, porque hoje pela manhã tudo aqui ficou fechado, os jogadores só se reapresentam à tarde. E aí sim, na verdade, o Carille vai ter a única oportunidade da semana de colocar todos os jogadores em campo, os titulares e tudo mais. Será praticamente o único treino realmente produtivo, pensando nesse jogo de amanhã decisivo contra o Fluminense. Ontem a gente participou aqui do Seleção, né? Disse que apenas os reservas, ou aqueles que não participaram de todo o jogo contra o Avaí, estiveram em campo. Hoje já acontece algo bem diferente, todo mundo vai estar em campo e o Carille vai poder escolher as melhores peças aí para esse jogo contra o Fluminense. O detalhe é o seguinte, né, todo mundo sabe, o Carille não é muito adepto às mudanças, então o time que vai jogar contra o Fluminense é bem previsível, com o Kaique França no gol, no lugar do Cássio, né, que vai chegar tarde da seleção brasileira, a viagem de Londres a São Paulo é longa, vai chegar muito próximo do jogo, então deve ir na arena para acompanhar a partida, mas não para jogar, em virtude do cansaço. Então o Kaique França continua no gol. Nas demais posições, o time deve ser o seguinte, ó, com o Fagner, o Pedro Henrique no lugar do Balbuena, que está suspenso, o Pablo e o Guilherme Arana, Camacho e Gabriel, Romero, Rodriguinho e Cleison, e no ataque o artilheiro do time, Jô, que está de volta, vai substituir aí o Casim, que foi o herói do jogo do sábado contra o Avaí. Casim volta para o banco, o artilheiro Jô está de volta. Novidade é o seguinte, viu, Barreto? Havia uma dúvida ontem se o Corinthians poderia receber a taça de campeão brasileiro, caso realmente a confirme nesta quarta-feira, já na Arena do Corinthians amanhã, depois do jogo contra o Fluminense. E hoje a CBF confirmou que a taça vai estar aqui em São Paulo, vai para a Arena do Corinthians, ninguém vai ver a taça antes do jogo, ela vai ficar fechada devidamente numa das salas lá da Arena Corinthians e só vai ser visível pelo público quando o Corinthians, e se isso acontecer, confirmar uma vitória sobre o Fluminense e assim conquistar o título brasileiro. Então, para o torcedor corintiano que estava meio tenso aí, saber se a festa acontecer amanhã, se a taça só será entregue mais para frente. Não, a taça será entregue amanhã, com direito a palco, papel picado, tudo mais. Então a CBF está se planejando para que tudo ocorra logo depois desse jogo contra o Fluminense. Ou seja, expectativa de casa cheia, ingressos todos reservados, não vai haver venda para torcedor em bilheteria. Teremos certamente aí algo perto de 45 mil pessoas para esse grande jogo. Então, à tarde aqui, Barreto, teremos esse treino com uma novidade também, né? Porque o Santos ontem, com a derrota para a Chapecoense, saiu da briga. Corinthians passa a depender de um adversário a menos, caso não vença o Fluminense amanhã. Em caso de empate, então, vale lembrar o seguinte, né? Precisa que o Grêmio não vença o São Paulo, jogo que também acontece amanhã, e o Palmeiras não ganhe do Sport. Se isso acontecer e o Corinthians empatar, ainda assim, o Corinthians comemora o título nessa semana. Não na quarta-feira, não na arena, mas sim na quinta-feira, em casa, devidamente no ar-condicionado da casa de cada um dos jogadores, acompanhando pela televisão. Daqui a pouco, então, os jogadores já por aqui. E o único treino do Carille antes desse jogaço de amanhã, Corinthians e Fluminense, viu, Barreto? Mais um detalhe, uma informação sobre o Pablo. Porque já é uma novela que tem se arrastado aí nos últimos meses, a negociação para que o Pablo permaneça no Corinthians em 2018. O Pablo já disse abertamente que quer ficar por aqui. E a negociação chegou até estar avançada aí meses atrás, com o acerto do Corinthians com o Bordeaux, que é o dono dos direitos federativos do Pablo. O Corinthians já tinha acertado os salários com o jogador. O que pegou foi o pagamento das luvas. O empresário do Pablo, que é o Fernando César, não se acertou com o Corinthians o pagamento dessas luvas e a negociação emperrou. E o Corinthians acabou parando com a negociação naquele momento. Mas hoje à tarde vai haver uma nova reunião entre o Fernando César, que é o procurador, o empresário do Pablo, e a diretoria do Corinthians. E está todo mundo agora mais otimista, de que eles já conversaram, certamente, alinhavaram algumas coisas. Então, a possibilidade do Pablo permanecer aqui no Corinthians na próxima temporada aumenta muito. É um jogador que se deu bem, se identificou com o torcedor e agora, dependendo dessa negociação de hoje à tarde, pode permanecer já no elenco para 2018. Corinthians, apesar do título ainda não ter sido conquistado matematicamente, o Corinthians já começou a se planejar e pensar em 2018, viu, Barreto? Valeu, Felipe. O Pablo foi uma contratação muito certeira, né? O Corinthians está tendo dificuldades financeiras para manter o Pablo, mas, né, vale todo o esforço. Agora,
Tudo que o Felipe descreveu aí, não só da situação matemática do Corinthians, mas também da expectativa que está se criando, mostra que a mobilização para o jogo de amanhã é de final de campeonato. O Corinthians pode estar tranquilo na tabela, sabe que vai ser campeão em algum momento. Mas, poxa, se já tem um jogo em casa, que só depende dele para garantir o título, e é diante da sua torcida... E agora, mobiliza. Perdão, Lofredo, só um detalhe. Vai logo para dentro do Fluminense. Não ignore o adversário, porque o entusiasmo, o gás que ganha o jogador da equipe que pode ser campeão, também ganha o jogador do outro lado, do time que está ali numa situação, me parece que o Fluminense não... Está ali uma sombrinha de rebaixamento, mas vai conseguir se salvar, ganha para deixar o gosto amargo da festa, né? Isso é algo que sempre motiva. O futebol está cheio dessas histórias. Então, acredito que amanhã você vai ver um Fluminense também muito, muito aplicado ali. E o Corinthians não poderá ser campeão oficialmente perdendo. Mesmo que o Grêmio não faça seus pontos, a diferença para o Palmeiras nesse momento é de 9 pontos. 9 pontos em 3 partidas, o Palmeiras poderia tirar essa diferença. Então, assim, o Corinthians precisaria pelo menos de um empate. E sabe quem está torcendo muito para o Corinthians ser campeão amanhã? O Flamengo. Ah, sim, claro. Aí o Marcelo dizia... Você está projetando a próxima rodada? Marcelo franziu o senho aqui. O Flamengo, por quê? Porque, veja bem, se o Corinthians for campeão amanhã, ele vai jogar contra o Flamengo no domingo, na Ilha do Urubu. A famosa entrega das faixas. Vai jogar absolutamente relaxado, não é? O dever cumprido, somos campeões e coisa e tal. Se por acaso o Corinthians não for campeão amanhã, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, vai ser campeão, mas a pressão, ela fica ali. Não colocou a faixa ainda, Não colocou a faixa. E o Flamengo, na quarta-feira que vem, tem o seu primeiro jogo pela final da Sul-Americana. Na quinta-feira que vem, tem o primeiro jogo pela final da Sul-Americana. Provavelmente o Rueda, basta olhar um pouco a estratégia, eu olharia e diria assim, pode ser um jogo para eu poupar alguns jogadores, porque afinal de contas, e o Corinthians também vem relaxado. Agora, você imagina se o título não sai, o Fluminense vai entrar em campo amanhã para dificultar ao máximo a festa no próprio estádio, aí pode ser transferida para domingo no Rio de Janeiro, na Ilha do Urubu. E a conta certinha é a seguinte... Se o Corinthians empatar, o Corinthians fica a 12 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 4 jogos ainda. Certo? E joga na quinta, Isso. E o Palmeiras joga na quinta. Contra o Sport. Então o Corinthians não é oficialmente campeão, porque o Palmeiras fazendo 4 vitórias... Se o Corinthians vencer, ele é campeão. Né? Se o Corinthians vencer, é campeão. Para levantar a taça e ganhar o jogo. Para levantar a taça, para fazer a festa, levantar a taça, tem que ganhar o jogo. Senão a taça vai ficar escondidinha ali, esperando... E o Corinthians entra sabendo o resultado do Grêmio. O jogo do Grêmio é 7h30. O Grêmio recebe o São Paulo às 7h30. Mas não faz diferença pro Corinthians. Vai ter que ganhar de qualquer maneira. Para fazer a festa, em função do Palmeiras ainda. O Grêmio não faz diferença. Em função do Palmeiras ainda. Ele 3 pontos amanhã. No turno venceu o Fluminense no Maracanã por 1-0. Aliás, um dos desafios do Fluminense amanhã é não tomar gol, porque é impressionante como o Fluminense jogo sim, jogo também, toma um gol. Então, assim, o Fluminense, para ganhar algum jogo, tem de fazer pelo menos 2. Eu tenho batido nessa tecla, acho o Abel uma grande figura, não sei como seria o clube esse ano sem o Abel, pelas dificuldades financeiras que o clube passou e tem passado, pelas dificuldades de elenco que o Abel passou e tem passado, mas o Abel tem alguma parcela nisso. O time não pode ficar 83% dos jogos no ano tomando gol. Dos 33 jogos do brasileiro, só não sofreu gol em 4. Sendo que a maioria de bolas cruzadas sobre a área. Alguma responsabilidade o Abel tem nisso. Claro. Tem de ter. Amanhã, então, assim, todo jogo do Fluminense, o torcedor tricolor sabe o seguinte, para ganhar, pelo menos 2 gols. Pelo menos 2 gols. Para ganhar. Porque se fizer um, vai empatar. Não é nem questão de gol qualificado. Não é o gol qualificado, é o gol a favor. E fazer 2 gols no Corinthians... Não é fácil. Em determinado momento, no segundo turno, até que não foi tão difícil. Quando ganhavam de 2. Mas fazer 1-0, né, Lofredo? Não podia sair 1-0 atrás. Né? O Corinthians, inclusive, passou por essa situação que o Fluminense vive o campeonato inteiro. Começou a tomar gol de bola aérea, né? Ó, Walter aí, ó. Cara de cansado, mas feliz por ter dado tudo certo. Obrigado, meu Deus. Mãozinhas juntas. Ele foi operado hoje. Pelo Dr. Joaquim Grava. Em São Paulo. Chama arrancamento de tendão, né? O que ele sofreu. O tendão adutor da coxa direita. Foi nessa jogada aí, na partida contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense.
Ele vai bater o tiro de meta, né? E antes defender um pênalti, né, Barreto? Porque aí começa o título, né? As histórias do título. Giovanni Augusto, desacreditado, entrou, foi cruzar, a bola entrou. Gol. Isso. Casim, gol de peito. Walter, Defende antes um da pênalti. contusão gravíssima, defende um pênalti. Tem tudo isso. Ele estava nos planos do São Paulo, né? É. Agora saiu, o São Paulo está pensando no Jean. Olha lá, ó. Esse é o lance aí. É. Na hora que ele dá o chute. Já tá